E aí, só que é um nível de consciência que já trouxe, por exemplo, a divisão de trabalho. Porque antes, assim, todo mundo fazia tudo. Nesse nível, de repente, foi possível definir, ó, então você faz isso, você faz aquilo. Então, distribuir um pouco a autoridade, o trabalho, né? E aí depois tem o nível amarelo, âmbar, né? Que traz a consciência das hierarquias e a consciência das classes, né? Foi quando surgiu a agricultura, e a gente precisou se estruturar em grupos grandes, assim, para repetir processos várias vezes o mesmo processo. Então, por causa disso, a gente precisou criar essas castas, né, de organização social. Então, isso daí começou na época que surgiu a agricultura e depois foi se estratificando. Ainda tem organizações hoje que usam muito esse nível de consciência, né, como, por exemplo, as igrejas ou organizações militares, né? Então, tem muito, você vê hierarquias assim, de comando até, né? Depois, na Revolução Industrial, surgiu o nível laranja, que é um nível que já traz assim, as ideias do... um pouco da criatividade, um pouco de você poder não ficar preso na hierarquia, mas poder evoluir, subir de carreira, digamos assim, né? Traz a ideia da meritocracia, traz a ideia também do lucro, né? Do lucro pelo lucro, de você querer se desenvolver e lucrar, né? Então esse nível laranja ele ainda está muito presente nas organizações que a gente vive hoje. Muitas organizações estão nessa busca do lucro, da inovação, de se destacar, da competição, né? Mas aí já existe um novo nível que está já em várias organizações no mundo hoje, que é o nível verde, que é o nível que ele traz, né? Que já é um nível mais ligado com a organização, onde você consegue ver todas as pessoas que participam, né? Então você vai buscar ali contribuir com o planeta também, com a natureza, onde todas as pessoas que são respeitadas, são vistas, são integrais, né? Então traz esse conceito um pouco das organizações familiares, assim, onde todo mundo participa, todo mundo tem voz, né? Então você já começa a se preocupar. Não é aquela coisa assim só de, vamos lucrar e tal. Não, você começa a se preocupar com as causas, com o planeta, ou não ser só uma coisa isolada, né, a sua organização. Então, esse nível de consciência verde, ele está presente já em várias organizações hoje, né? Por exemplo, acho que até, sei lá, falam aí de Google, algumas organizações que têm causas, né, que estão ligadas com o meio ambiente e que também cuidam dos colaboradores, né, como se fossem pessoas próximas mesmo da família, né, até, né. Só que aí o Laloux, ele traz um nível de consciência que está começando a surgir hoje nas organizações. Ele estudou no livro, aí, acho que 11 ou 15 organizações, 12 organizações que trazem coisas muito semelhantes, que se comportam de forma muito semelhante, e elas não se conhecem. Então, quer dizer, é um nível de consciência que está surgindo. E esse nível de consciência que o Oscar falou, que traz esses 3 princípios básicos, né? A autogestão, a auto-organização, você não ter a necessidade de dar uma presença de chefes, né? Essas organizações, elas são muito mais horizontalizadas, assim, né? E o segundo princípio, o segundo pilar é a integralidade, ou seja, é uma organização onde você pode ser você mesmo. Você não precisa vestir aquela máscara de falar, eu sou gerente do RH, então eu só posso falar de coisas de RH. Se eu, digamos assim, sei alguma coisa sobre culinária, ou sei alguma coisa sobre, sei lá, até computação, não posso falar sobre isso porque eu sou gerente de RH. Não, na integralidade você pode ser você na organização. Então, você pode, sei lá, trazer ideias que você, digamos que você faz meditação. Então, você pode chegar e falar, vamos começar a fazer meditação na organização? Então, isso é bem visto nesse tipo de organização. Você ser integral, você ser você, não ser um funcionário, né? Então, você contribui como um ser humano inteiro que você é, né? E o terceiro pilar
é o pilar do propósito evolutivo, que são organizações que estão sempre ligadas com um propósito que é além de ganhar dinheiro e além dela, né? É um propósito evolutivo que ele está ligado com deixar um legado no planeta, quer dizer, fazer alguma coisa que vai causar um bem coletivo para o futuro, né? Então não é uma coisa que está ali só focada em si mesma, é uma organização que está olhando para fora também, né? Então é um pouco daquela consciência que surgiu no nível verde, mas no nível, esse nível chama Teal, né? Que esse nome Teal, na verdade é o nome de uma cor em inglês, que é essa cor assim que parece mais ou menos um azul petróleo. Vocês vão olhar nas cartas aí, mas é uma borboleta, essa cor da borboleta da capa do livro, né? E também dos triangulinhos, que são os recursos que são usados no jogo. Então, no nível verde já existia um pouco esse conceito do propósito, né? Das causas e tal. Mas no nível Teal é onde surge realmente a vontade de que o propósito seja transcendente, assim, que seja alguma coisa que vai continuar existindo mesmo depois que a organização não exista mais, né? Então é interessante. E aí o Laloux ele começou a perceber que isso é uma tendência, né? Essa evolução da consciência. Não quer dizer que os níveis abaixo, digamos assim, abaixo, eles são piores, né? Todos são importantes para o ser humano ser o ser humano no planeta. Então a gente precisou passar pelo nível vermelho para poder chegar no âmbar, depois poder chegar no laranja, e depois poder chegar no verde e poder chegar no teal. E a gente continua trazendo todas as cores dentro de nós. Não é que o teal é superior e todo o resto... Não dá para o teal ser o teal sem as outras cores. Então a organização saudável ela tem um pouquinho de cada, né? Então por isso que no jogo a gente traz essa ideia também. Tem cartas de todas as cores. E você vai usar todas as cores para poder evoluir a consciência da sua organização. Você não vai ficar só ali no teal, né? Então, o teal é simplesmente uma forma diferente de ver, de se organizar. E a gente queria passar esse conceito por meio das cartas, por meio da estrutura do jogo, né? Então a gente começou a desenhar, isso foi uma coisa que foi legal, que o jogo foi evoluindo para um ponto onde a gente falou, a gente precisa ter mais conversa dentro do jogo. A gente quer criar interações entre os jogadores para eles poderem refletir sobre esses níveis de consciência, poder refletir sobre as coisas que acontecem na organização, né? Então, tá passando as cartas aí para vocês, depois quem não olhou, também eu vou passar depois as cartas Teal, né, que são as cartas de práticas Teal. Então, vocês vão vendo que tem perguntas aí, né? Essas perguntas a gente faz no jogo, e aí a gente conversa sobre isso, que são assuntos que são delicados de falar numa empresa, né? Tipo, até, por exemplo, sei lá, propina. Tem uma carta que fala sobre isso, sobre, sei lá, controle abusivo. Pô, são coisas difíceis de falar, entendeu? Mas as cartas trazem de um jeito que a pessoa que tirou a carta, ela tem a oportunidade de falar como é que é aquilo para ela, né? E tem cartas que trazem uma reflexão mais ampla. As cartas de objetivo, elas trazem como se fosse um objetivo meta da empresa, digamos assim, que a gente chama de objetivo do chefe, né? Mas aí, no verso da carta, tem a reflexão Teal, que seria essa reflexão. Mas será que a gente quer mesmo atingir esse objetivo? O que acontece se a gente atingir esse objetivo? Qual é o impacto que isso tem na organização, né? Então, o jogo é bem reflexivo, assim, ele traz bastante conversa, bastante... isso a gente foi desenvolvendo junto, né? A gente foi percebendo essa necessidade, porque ele não podia ser um jogo só mecânico, ele precisava ser um jogo que trouxesse a reflexão, para as pessoas poderem falar, pô, será que eu posso mudar a minha organização? Será que dá para mudar algum processo? Né? Então é um jogo que, se você jogar, você pode jogar com amigos também, se você quiser, não precisa ser todo mundo da mesma empresa, mas se você jogar na organização, ele tem um poder muito grande de transformação, né? Porque ele traz essas reflexões sobre o que acontece na organização. Isso tudo a gente foi evoluindo juntos ali, trazendo novas mecânicas, trazendo ideias. Aí a gente criou esse conteúdo, lendo muitas vezes o livro, tirando o material do livro, assim, para poder
trazer reflexões que fizessem sentido, né? E o legal do jogo é que ele tem umas horas que são engraçadas, por exemplo, que você tem os corações, né? Que são o seu recurso emocional. Então, quando acaba o coração, você entra em burnout. É como se você fala assim, não aguento mais trabalhar nessa empresa. Então, você sai meio que do jogo, você fica fora, até alguém na empresa, né, na organização, tem uma forma de você recuperar o coração dos seus colegas. E se você conseguir ativar essa forma, você pode trazer um jogador de burnout de volta para o jogo, né? Então é interessante que a gente traz, no jogo também tem isso. Então essas cartas que estão passando são as cartas de tensão, que a gente fala, né? Que são as tensões, são essas coisas que vão acontecendo no dia a dia e que a gente muitas vezes não tem condição de processar, né? E aí no jogo, quando você trabalha, você ganha dinheiro, como na vida real, né? Você trabalha, você ganha as moedinhas. Só que você também ganha uma tensão. E se você não processar essas tensões, não trouxer, não cuidar delas, você vai perdendo o coração. Então a gente conseguiu trazer essa mecânica, né, para o jogo. Se você não processa tensão, perde o coração. E é um jeito de perder o jogo. Se todo mundo perder todos os corações, acabou o jogo. Então, é bem raro acontecer, mas já vimos acontecer aqui em algumas jogadas, né? Porque às vezes é isso, a pessoa vai com sangue nos olhos ali para cumprir o objetivo, fala, vou resolver, tal. E ela se detona, acaba tudo com o seu coração, com o recurso, com tudo, ela se detona inteira para obedecer o objetivo do chefe, né? Então é interessante, e o legal é isso, depois que o jogo acaba, a gente consegue fazer uma avaliação junto com a organização, né? Para tentar entender quais são os padrões que estão acontecendo ali, de consciência, de comportamento, né? Com base nas coisas que aconteceram no jogo. Lógico que nem tudo é um para um, mas ajuda a visualizar algumas relações ali, né? Então a gente tem um briefing e um debriefing do jogo, que é um antes e um depois, né? E dá para jogar várias vezes. Tem alguns jogos desses que são jogos corporativos que você joga uma vez só, depois você jogou, você já entende como é que funciona e não tem mais graça. Mas esse jogo não, dá para você jogar várias vezes e com objetivos diferentes, para momentos diferentes da organização. Então é bem interessante como que a gente foi conseguindo criar, e a gente pensa até em fazer expansões no futuro, sei lá, uma versão para startups, uma versão para organizações estatais, né, que tem um outro tipo de ritmo, né? Então tem várias possibilidades. Então vou passar um pouquinho para o Oscar aqui para a gente falar de como que foi, como é que a gente se organiza, ou se organizou como empresa, a gente também, né? A gente não queria ser uma empresa tradicional. Então como é que a gente se organizou, Oscar? Muito bem. O próprio livro, o Reinventando as Organizações, ele mostra algumas maneiras de trabalho que não são as tradicionais. Então, a gente queria experimentar isso no processo de criação do jogo. Como nós vamos funcionar como organização, como vamos trabalhar como empresa. Então, Júlio falou, uma empresa, uma organização autogerida não tem chefes assim, na hierarquia tradicional, né? Como que funciona um grupo de pessoas bem diverso? Éramos 7 pessoas, cada um com sua história, cada um com as suas maneiras de ver o mundo, cada um com seus anseios e dificuldades. Então, como que a gente se organiza para poder trabalhar e produzir algo que realmente vai para o mundo, né? Vai como um produto, como um serviço para o mundo. Então, tem duas coisas que são muito interessantes. Uma é que há maneiras de fazer isso, utilizamos uma tecnologia, existem várias, aí provavelmente vocês conhecem a teoria do falar, existe a sociocracia, a holacracia, e o que nós escolhemos para trabalhar, porque temos gente no grupo que é especialista lá nessa metodologia, que chama-se organizações orgânicas, ou O2. Então, é uma maneira de gestão, é uma maneira de trabalhar, é uma maneira de estabelecer círculos e não uma hierarquia piramidal, e que são dinâmicos, né? A gente se dividiu, então, em papéis, diferentes pessoas assumiam papéis, e vocês vão ver aqui algumas tabelas de Excel. A gente trabalhou muito remoto, a gente se encontrava uma vez por semana, seja virtual ou presencialmente, para poder ir avançando no design do jogo e todo o modelo de negócio que a gente queria produzir.
Nós organizamos em diferentes papéis, vocês vão ver aí. Então tem um círculo geral, onde estão todos, tem papéis aí, por exemplo, das pessoas que fazem o design, das pessoas, os papéis que cuidam da comunicação, de quem cuida do dinheiro, né, da parte financeira, de quem cuida da parte de facilitação do jogo, como vamos facilitar isso no mundo e como vamos treinar as pessoas que querem ser facilitadores. Então existem papéis bem definidos, a gente desenhou esses papéis em conjunto, a gente se reuniu para entender então o que do comercial, temos pessoal do comercial deveria fazer. E a gente deu para cada um desses papéis um nome que tinha a ver com a nossa dinâmica do jogo, né? Então, o comercial, o vendedor, ou os vendedores, né, eles são chamados de semeadores, né? São semeador tio. Né? Quem trabalha com a parte do sistema é o hacker da Matrix. Né? Quem trabalha com a parte de comunicação tem um papel chamado de comunicamor. E assim por diante, você vai ver aí em algumas das tabelas, a gente estabeleceu. Cada papel, então, ele tem um objetivo e tem alguns artefatos sobre os quais essa pessoa, ou as pessoas que têm esses papéis, têm domínio. Elas podem tomar decisões e existem alguns acordos de, por exemplo, até uma certa quantidade de dinheiro, não precisa me consultar. Se é uma ação que precisa ser tomada, pode ser tomada e efetuada sem nenhuma consulta. Para outras, a partir de um certo limiar, a gente tem que fazer uma reunião para poder consultar se há alguma objeção. Utilizamos um método de perguntar se alguém tem alguma objeção com uma decisão que está sendo tomada, né? E as objeções, então, elas não são, eu não me oponho porque eu não gosto, uma objeção é algo que pode impedir que o propósito com o qual estamos trabalhando seja cumprido, né? Traz algum perigo para aquilo que nós estamos fazendo. Então, uma objeção sempre tem que ser justificada. E aí a gente faz um processo de tomada de decisão por consentimento, né? O consentimento é diferente do consenso, então não todo mundo tem que estar de acordo, é simplesmente chegar a um ponto onde não existe nenhuma objeção. É seguro o suficiente para a gente seguir adiante? É bom para testar isso? Se não há nenhuma objeção, a gente vai em frente. Então é assim que a gente se organiza, é assim que a gente toma nossas decisões, continuamos nesse ritmo, continuamos fazendo isso. Então, é uma maneira diferente. Não existe um líder, não existe um chefe, não existe uma diretoria. Nós somos todos membros e todos têm, dependendo do projeto que está sendo executado, uma liderança. Todos são líderes, todos têm responsabilidade sobre o que está sendo executado. Então, hoje, continuamos com essa metodologia, nós encontramos, a gente tem um processo de reuniões, nas reuniões a gente segue mais ou menos um ritual, que nos ajuda muito a nos organizarmos, senão poderia virar uma bagunça, né? Cada um faz o que quer, não tem chefe, então todo mundo faz o que quer. A gente consegue, com essa metodologia de reuniões, fazer nossas reuniões bem produtivas, reuniões de 1 hora, funcionam muito bem. E como o Júlio também já disse, outro dos pilares que nós queríamos colocar em prática nesse processo é o da integralidade. A integralidade tem a ver então com quem você é e como você está no momento em que você está trabalhando. Então, a gente faz muitas vezes um check-in e pergunta como você está chegando. E se a pessoa às vezes está chegando com uma questão que é delicada para ela ou muito importante para o processo, a gente entra num modo de reunião diferente do modo tradicional. Nós temos um modo de trabalho que chama-se modo cuidado. Então, a gente cuida daquilo que precisa ser cuidado nesse momento, né? Tivemos, alguns momentos, ao longo desses anos todos, momentos de tensão um pouquinho mais difíceis, né? Ideias, desejos, coisas que elas entravam em conflito umas com outras. Então, a gente teve que passar por processos de cuidar de tudo isso e fizemos isso utilizando também algumas metodologias, comunicação não violenta, comunicação generosa. A gente se reuniu, cuidou disso, passou 2, 3 reuniões tentando chegar num ponto em que a gente poderia continuar trabalhando sem deixar de lado, sem deixar alguma coisa sem ser cuidada. Então, existe essa maneira de trabalhar na autogestão que a gente cuida também das pessoas, cuida da integralidade. Então, cada um dos que fazem parte do círculo pode chegar e trazer a sua verdade, o seu momento, né? Tem
muitas vezes em que não estamos com energia para trabalhar, o trabalho nós organizamos voluntariamente. Hoje a gente está rentabilizando esse trabalho, mas inicialmente foi um trabalho sempre de doação, principalmente pelo propósito que a gente entendia que organizações precisam entender que existem outras maneiras de trabalho, que existem coisas que podem ser feitas de um jeito diferente. Então, cuidamos de tudo isso, nós organizamos dessa maneira, continuamos fazendo isso, continuamos com reuniões semanais, dessa vez online. Dentro do nosso grupo, algumas pessoas não moram aqui em São Paulo, o Júlio e eu moramos em São Paulo hoje, a Márcia também que não está aqui, mas tem pessoa que está, em Campinas e tem uma pessoa que está em Santa Catarina, por exemplo. Hoje esse é o nosso grupo e trabalhamos. O jogo, ele está disponível e daqui a pouquinho a gente vai querer trocar. Se você tem alguma pergunta, alguma dúvida sobre as cartas, vai guardando que a gente vai querer saber de vocês. Mas o jogo está disponível para venda, tem organizações que já compraram ele, tem consultores que já compraram ele para aplicar, e tem organizações que estão utilizando esse jogo periodicamente, todo mês tem uma reunião, por exemplo, onde fazem a reciclagem cultural, eles utilizam o jogo para poder ter as conversas que o Júlio nos explicou, conversas que normalmente não acontecem dentro de uma organização espontaneamente, né? Mas o jogo de uma maneira lúdica, né? As pessoas entram no modo de jogo, elas vão querer competir para atingir um objetivo, ou querer colaborar ou não para atingir um objetivo, tudo isso é trazido dentro do jogo. Então, está disponível para venda, essa caixinha aí que vocês estão vendo. Temos um site, está aparecendo aí também, se alguém se interessa, pode falar conosco aí. Então, estamos organizados dessa maneira, autogestão, cuidando uns dos outros, né, e com o propósito de poder levar um pouco dessas novas maneiras de se organizar no mundo para as organizações. Dentro desse processo todo, nós, inclusive, criamos uma maneira como distribuir o dinheiro, como a gente vai fazer com essa parte financeira. Então, criamos uma moeda. Hoje, dentro da nossa organização, temos uma moeda. E o Júlio vai nos contar aí como que funciona essa moeda. Obrigado. Então, isso foi uma coisa bem interessante, né? Porque a gente ficou trabalhando praticamente 2 anos e meio até realmente colocar no ar, lançar o jogo, né? Então foi bastante tempo de trabalho, né? E a gente se dedicava aí mais ou menos, sei lá, umas 4 a 6 horas, até mais às vezes por semana, se encontrando, fazendo testes, fazendo reunião, e depois, sabe, teve vários tempos que a gente gastou aí. Como que a gente podia contabilizar isso daí e converter isso em uma espécie de sociedade, né? Então, essa ideia de como fazer a gestão desse dinheiro, porque de certa forma é um capital humano ali que a gente estava investindo, né, no projeto. E a gente então começou a contabilizar isso daí, e a forma para a gente contabilizar foi uma ideia que a gente teve inspirado em alguns modelos que tem na internet, Slice and Pie, tem alguns modelos aí que a gente usou, e a gente criou uma variação desse chamado moeda Teal, né, que é a nossa moeda. Então é uma espécie de moeda da organização que representa quase como se fosse uma ação, assim, digamos, né, uma cota. E aí o que acontece? Quando a gente trabalha, a gente cria a possibilidade de criar novas moedas. E aí depois, no final do mês, ou dependendo a cada 2 ou 3 meses, a gente fazer uma distribuição dessas moedas entre as pessoas que trabalharam, num processo que é chamado Money Pile, né, que foi criado, é um processo para distribuição de recursos entre as pessoas que trabalham, né, num projeto. E é um processo bem conectado com o coração, porque a gente traz ali a celebração do que foi feito. A gente não fica querendo dividir o dinheiro assim como se fossem piratas, né? A gente divide celebrando o que cada um fez de legal e falando, pô, foi muito bacana aquilo que o Oscar fez, aquela vez que ele levou o evento numa empresa e conseguiu o jogo numa empresa e conseguiu mostrar. Ou então, de repente, a Márcia foi super importante esse mês
porque ela inventou um jeito novo aí da gente conseguir hospedar o site, ou coisas assim. Ou então, o Júlio conseguiu fazer o design do modelo novo do jogo aqui. Então, a gente conseguia reconhecer a si mesmos dentro do trabalho que foi feito, e aí, através desse reconhecimento, a gente dava um pouquinho de moedas desse pote ali, que era distribuído a cada 2 ou 3 meses ali. Então, é muito interessante que isso vai gerando, vai vendo quem tem mais moeda, isso daí gera como se fosse uma cota de ações da empresa, né? Então, às vezes a gente fala assim, não, eu tive a ideia, eu fico com 50%, e você fica com 10%, outro fica com 20%. Não, a gente fez essa distribuição, ela é revisada a cada mês, a cada vez que a gente se encontra para fazer essa distribuição de moedas. E a quantidade de moedas pode crescer também. Se o jogo está crescendo, se tem mais gente interessada, se tem mais trabalho sendo feito, a gente se permite criar mais moedas e distribuir mais moedas entre a gente. Então, de certa forma, tem umas pessoas que trabalharam bastante no começo, depois saíram, né? A Shell, a Chetana e também a Miriane, né? Elas saíram, elas aparecem algumas fotos aí, mas elas fizeram um monte de trabalhos super importantes também. Então, elas têm moedas TIO, elas têm um percentual, né? E esse percentual, ele equivale, quando a gente tiver a distribuição dos lucros aí, né, das vendas, a gente faz a distribuição proporcional à quantidade de moedas que as pessoas têm. Então, também, se eu preciso fazer algum gasto pessoal, por exemplo, digamos que eu vou pagar o domínio do jogo lá, o site do jogo, tem que pagar. Se eu fizer um gasto pessoal, esse gasto se reverte também em moedas TIO. Então, eu também ganho moedas que vão cobrir esse gasto que eu tive, né? Então, é como se eu estivesse ganhando ali um percentual maior de ações, porque eu estou fazendo um investimento pessoal meu ali, né? Então, essa moeda hoje é mantida numa planilha do Excel, né? E a gente foi ver hoje que esse modelo ele é bem moderno, na verdade. Tem empresas aí que já usam modelos parecidos. Ele até se parece com o modelo hoje que tem na internet, na Web3 aí, né? Que se chama DAO, né, que é um modelo de organizações distribuídas na internet, onde você tem um token, né, que é uma moeda, como se fosse uma criptomoeda, que representa ali as ações da empresa, né, e os acionistas votam ali em como que vão usar aqueles recursos. A gente vota através desse processo do Money Pile, que é a distribuição das moedas, é um tipo de votação, né, mas é um processo bem interessante que possibilitou a gente aí continuar trabalhando empolgado. A gente está empolgado também porque o jogo é legal, mas a gente tinha essa visão de estar recebendo alguma coisa, mesmo que não fosse um dinheiro real, assim, né? A gente estava recebendo ali moedas. Isso daí dá um comprometimento diferenciado, assim. Se você fala assim, vamos trabalhar junto 2 anos para fazer um jogo, quem que vai topar, né? É muito louco você falar isso. Mas quando você consegue deixar essa clareza que vai ter uma remuneração, que vai ter, isso daí gera um comprometimento ainda maior. Então, esse modelo a gente quer também divulgar e levar até para outras organizações que queiram, né? Porque isso é uma das coisas que precisam ser discutidas também. Quando a gente fala de organização autogerida, onde não tem chefe, quem que cuida do dinheiro, né? Quem que vai pagar? Se não tem... Normalmente, quando você trabalha para alguém que é o chefe, é a pessoa que te paga o salário, né? Agora, quando você vai mudar essas relações de trabalho, não vai mais ter chefe, como é que fica essa parte do dinheiro, né? Então, esse modelo é um modelo autogerido para fazer gestão do dinheiro também. Então, de certa forma, a moeda TIO é um dinheiro que a gente mesmo inventou um jeito de se distribuir entre nós, sem precisar de um chefe para definir salário de ninguém. Então é interessante. A gente chegou a ter também, no começo, um investimento de dinheiro, que foi o dinheiro que o Oscar falou do crowdfunding, da tradução do livro, né? Que o livro Reinventando as Organizações foi traduzido por uma equipe de brasileiros, e a gente fez parte da equipe. E sobrou um dinheiro da tradução. E aí uma parte desse dinheiro foi reinvestida em alguns projetos, e o jogo Jornada TIO recebeu, na época, um dinheiro também. E parte desse dinheiro foi sendo usado quando a gente precisava, né? E hoje a gente tem até ainda uma vontade, um compromisso de
devolver para a comunidade uma parte do nosso dinheiro também, quando a gente for fazer a distribuição de lucros. Então, devolver uma parte desse dinheiro para gerar novos projetos também, desse tipo, que possam ser inovadores e trazer várias coisas legais para a comunidade. Então, como é que estamos de tempo aí, os caras? Não sei, como é que estamos de tempo aí? Também. Ainda tem uns 20 minutos, né? Então, a gente podia, o que a gente pensou, né, de fazer aquela... bom, primeiro perguntar se tem dúvidas aí, a gente falou pra caramba aí, né? É ruim essa coisa não interativa, de a gente ficar blá, 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 blá. Mas, assim, se ficou alguma dúvida sobre o que a gente falou, alguma coisa interessante que vocês queiram perguntar, qualquer coisa sobre o processo de produção do jogo, processo criativo aí que a gente tem. Não ficou uma parte clara para mim, tá? Eu invisto apoiando, sei lá, ajudando a pagar o domínio, tá? Eu ganho as moedinhas. Como é que eu transformo essas moedinhas em dinheiro real depois? Legal. Não transformo. Não, então, no princípio, no primeiro momento, onde a gente está investindo no jogo, o jogo ainda não está rentável, né? Não está, a gente possivelmente não vai ver de volta aquele dinheiro, né? Isso são ações que vão resgatar no futuro. Isso, e elas podem valer mais, né? Então, a moeda TIA hoje vale 1 para 10. Então, uma moeda TIA vale R$10. Há uma cotação. Mas é uma cotação que a gente definiu. Então, se por acaso a gente fizer expansões do jogo, começar a vender um monte, de repente virar um jogo, um modelo de negócio realmente estável e grande, aí essa moeda pode valorizar. E também tem um processo que se algum dos membros está com uma necessidade específica, ele pode pedir, né, num processo de autogerido ali, para converter moedas TIA em dinheiro, se a gente tiver dinheiro em caixa. A gente tem hoje alguma quantidade de dinheiro em caixa, não é muito, ainda não estamos assim, navegando em, né, super... Não bombou ainda. Não bombou ainda, mas temos algum dinheiro. Então, se uma pessoa, por exemplo, fala assim, olha, eu estou com um problema, eu preciso muito agora de dinheiro, então eu quero converter, sei lá, 100 moedas TIA ou 1000 moedas TIA aqui em reais. Daí a gente faz ali uma checagem de objeções entre a gente, se ninguém tiver objeção, a gente faz a conversão. Então é possível você sacar ainda mesmo nesse momento, mas a gente prefere que a pessoa que está fazendo esse investimento seja um investimento no futuro, que você está acreditando que o jogo vai valorizar, bombar, vai crescer, né? Então, até hoje a gente teve pouquíssimas situações de alguém precisou sacar realmente dinheiro, né? A gente vai meio que, nesse processo, vai meio que investindo mesmo. Dentro desse processo todo, vocês se enxergam como uma empresa de board game, como uma startup? Vocês estão participando de rodada de investimento? Como é que vocês enxergam o potencial de escalabilidade disso tudo? Então, a gente se enquadra como uma startup, mas a gente não a gente não cogitou ainda de buscar investimento externo, apesar de que é um negócio que tem potencial até, a gente não teve ainda essa vontade de fazer essa corrida, mas temos aí um jogo entregue, um modelo de negócio relativamente viável, né? A gente tem uma intenção de criar um hub de facilitadores do jogo também, a gente já começou a iniciar esse processo, tem mais ou menos umas 40, 50 pessoas que já são facilitadores certificados do jogo, né? Que estão facilitando empresas. Então a gente pensou em criar um modelo de negócio até para isso também, não só para a venda dos jogos, mas também para juntar as pessoas que estão facilitando. Então tem uma intenção de talvez no futuro buscar um investimento ou fazer uma corrida para esse tipo. Há dois públicos principais hoje que são, vamos dizer assim, os que compram, né, a ideia do jogo. Uma são consultores, facilitadores, que vão levar isso como uma ferramenta do seu trabalho, consultores organizacionais. Então, grande parte desse público que o Júlio falou agora é consultor. Então, dentro dos seus processos, utiliza o jogo como uma ferramenta. E outro público são as próprias organizações que entendem que faz parte, faz sentido para o processo deles recorrente. Então, algumas utilizam, como eu falei, uma reciclagem cultural
dos funcionários, outras utilizam, por exemplo, no onboarding de novos funcionários, né? Temos um canal no YouTube, tem alguns cases lá. Sicredi, por exemplo, está utilizando ele como ferramenta de onboarding. Então, eles têm um processo que dura uma semana, todos os novos funcionários chegam, passam por uma semana de onboarding. Dentro dessa uma semana tem uma sessão de jogo e eles entendem um pouco o que significa ser uma empresa autogerida, como que são as conversas, utilizam dessa maneira. Então, são esses os clientes hoje, né, que estão comprando o jogo. Eventualmente, e a gente, como o Júlio falou, não fez um trabalho assim de publicidade e um investimento muito maior para escalar, mas já está disponível, está à venda e em algum momento esperamos que isso possa crescer um pouco mais. Faltou falar também que a gente tem uma versão digital, né? Eu vi o nosso amigo ali com a camiseta do Unity, eu lembrei hoje que a gente tem uma versão online também que dá para jogar. Não é assim uma versão que a gente implementou totalmente as regras do jogo. Então, você ainda precisa de um facilitador online para jogar. Então, você pode arrastar as cartinhas, as pecinhas, mas não tem a funcionalidade do jogo, não está programada ali, né? É só uma ferramenta virtual para você jogar jogos de tabuleiro em geral. Então dá para você jogar o nosso jogo lá, e isso faz parte também do nosso kit quando a gente vende o jogo, né? O facilitador aprende também a facilitar e a usar a ferramenta online, se quiser jogar online também. Uma pergunta do Márcio. Bom, deixa eu me filmar aqui. Bom, sou o Márcio Okabe, do Origami, para quem não me conhece, origami.club. Já conheço o Oscar e o Júlio aí, parabéns. Bom, tá de volta aí no tema TIL. E 3 perguntas em uma que se concatenam. Uma é que eu estou com espaço na Vila Mariana, né? Já fiz esse convite nos grupos. A pergunta é se vocês têm projetos de ter regularidade, tipo, todo mês ter um encontro lá em alguns espaços, não só aqui em São Paulo, mas em outros lugares. A outra por exemplo, se a gente fechar trabalhos em empresas, indicar se vocês têm um trabalho de afiliados, comissionamento, mas principalmente de participar como facilitador, mesmo não sendo ainda certificado. E acho que é isso mesmo, de levar para as empresas, mas apesar de não ser certificado. E outra, eu vou comprar o jogo, depois como que funciona aí. Tá bom? E como faz para ser certificado do jogo? Obrigado. Bom, agradeço, Márcio. Não temos esse, dentro dos nossos planos, nesse momento, não tem uma recorrência de sessões. Porém, a gente faz sessões eventuais e já fizemos, tem algumas fotos aí, sessões em algumas localidades onde convidamos pessoas para jogar, para conhecer o jogo. Fez em alguns lugares, mas interessante. Na Vila Madalena, por exemplo, né, na 42, não sei se conhecem uma escola de programação que chama 42, se não conhecem é muito legal, você conhece. Nasceu na França, École 42. Aquela mesma, então tem uma unidade. E eles nos cederam um espaço para a gente jogar lá, e muita gente foi para jogar. Então podemos conversar depois sobre sessões recorrentes. A gente, para comprar, depois você pode comprar online no site, mas se você quiser levar agora, é só fazer um Pix, que já tem rolls aqui para te entregar. Se você levar isso para uma organização e precisar de facilitadores, mesmo não sendo um facilitador, sendo uma pessoa como a gente, sem dúvida a gente vai comissionar de alguma maneira. Não existe também um programa de afiliados hoje, não existe mas sim, como eu disse, várias das pessoas que se certificaram são consultores, levam isso para os seus trabalhos, nas organizações, e muitas vezes precisa de mais facilitadores. Então, essa comunidade está aí pronta para apoiar. E se alguém de fora trouxer mais gente, com certeza vai ter facilitadores para ajudar e com certeza vai ter uma comissão para esse trabalho. Só para falar, a gente trouxe aqui algumas cópias do jogo, né? E tem um valor especial para hoje, se vocês quiserem, mais barato do que o site. Então é R$300 o jogo, só a caixa, né, a caixinha, com o manual que já ensina a jogar, mas se você também quiser a certificação, o jogo mais a certificação, que inclui um curso online de 2 horas
e uma sessão com a gente para certificar, para testar, tirar dúvida, aí fica R$600, tá? Então o jogo, a caixinha mais a certificação 600, se for só o jogo 300. Aí via Pix, quem quiser então comprar pelo site com cartão e outras formas de pagamento. Tem mais perguntinhas? 0 perguntas? Pessoal, temos mais alguma coisa? Você falou que queria fazer? O que a gente poderia fazer, se ainda tiver uns minutinhos, pegar alguma dessas cartas de tensão e a gente simular o processamento de uma tensão. Como se você estivesse jogando, o que você falaria nessa carta? A gente pode passar uma carta para cada um e aí... Tem um minutinho, Rodrigo? Ainda? Claro, vamos fazer assim. Vocês viram alguma carta As cartas que chamou a atenção de vocês? Alguma pergunta aí? Quer pegar alguma? Posso escolher ou pegar aleatório? Vou escolher. Essas aí são de cartas tia. Quer escolher uma? Tudo bem, deixa eu já filmar e escolher aqui. Pereira, segura aí que eu vou escolher já na sua mão aí. Qual que eu escolho? Esse ou esse? Ou qualquer um? Essas daqui são as Teal, né? Qual que eu escolho? Pode ser das coloridas aqui, é legal. São as mais divertidas. Boa. Ah, peguei exatamente o Qual que você pegou? controle abusivo. Olha, essa aí é difícil. Escolheu uma? Como que é a dinâmica durante o jogo? Essas cartas então estão nas mãos dos jogadores e você ganha um dinheiro das moedas que temos aqui, você ganha mais uma atenção, que é uma carta deles. Vocês querem pegar? Você tem uma outra opção que é pausar. Não, eu vou pausar, não vou fazer nada agora, vou descansar. Então você ganha um recurso, né, que são os triângulos. E a terceira opção é processar uma atenção. Eu quero processar uma atenção. E essa atenção é processada dessa maneira. Você pega a pergunta, lê a pergunta e dá a sua resposta para essa pergunta. As outras pessoas que estão na mesa, nesse momento, elas precisam praticar a escuta ativa. Não é uma discussão nesse momento, é um momento de escutar o outro. Então, queria convidar alguém que tem uma pergunta aí para vamos processar como se a gente estivesse em uma situação na sua organização e tal. Vamos ver. Lê, por favor, então é assim. Lê a pergunta em voz alta. Imagina que você está no lugar e responde a pergunta. Tá. Rádio Peão, como ela se retroalimenta e cresce como fonte de informação? Aí eu tenho que elaborar uma resposta que eu imagino que você vai ter. Aqui, normalmente, estamos jogando dentro de uma organização. Então, como que funciona a Rádio Peão na tua organização? Aí você tenta responder. Isso seria. A galera costuma, né, sentar no café, trocar uma... Oi? Então, a pergunta diz assim, como que ela se retroalimenta, né? Então, ela se retroalimenta com o pessoal no café, às vezes comentando uma decisão de um gestor, né, que, enfim, não foi muito agradável, as pessoas vão, às vezes até passando informação adiante e meio que transformando a informação em outra informação. Eu acho que uma maneira de combater isso é justamente sentar com o gestor, ou sentar na fonte daquele assunto e trocar uma ideia sobre, para poder esclarecer todas as dúvidas sobre determinada questão. Legal, então nesse momento, por exemplo, assim, obrigado. Nesse momento a pessoa respondeu, como você respondeu, como é que funciona. Então é assim que funciona aqui? Sim, é assim que funciona aqui. Então, okay. Nesse momento a gente guarda isso, mas às vezes acontece o seguinte, você respondeu dessa maneira, mas quem está do teu lado não concorda muito com o que você falou. Você fala assim, não, aqui não tem errado o que você está falando do quê? Então nesse momento fala assim, não, eu queria, não, guarda o teu comentário, porque a carta ela vai reciclando durante o jogo e pode cair para ela e aí ela pode responder. Ou senão no final, a gente tem um momento que é muito rico, como o Júlio falou, que é o debriefing. No debriefing, a gente fala assim, naquela hora que você queria falar, o que é? Então a gente facilita o jogo dessa maneira, são conversas muito interessantes. Que são, como o Júlio falou, normalmente não acontecem se você não provoca. Então estamos num jogo, as pessoas estão um pouquinho mais soltas, elas vão falando coisas da organização. Obrigado, como é teu nome? Carlos. Carlos. Alguém tem uma... Quem mais quer? Eu quero falar. Deixar aqui, tomara que não caia. Fica aí. Achei legal esse controle abusivo, porque eu já trabalhei na Telefônica em 2004. Lá não tem controle abusivo, né? E tá gravando.
Seguinte, eu achei interessante. Que motivações podem levar a isso? Acho legal a pergunta. Aí o que me vem, porque eu já fui um chefe meio centralizador também quando eu tive minhas agências. Insegurança. A pessoa não tem segurança. E aí a pessoa precisa controlar os outros. Então, boa, né? Pessoas normalmente agora, numa empresa isso aí ia ser legal, né? Ia dar um... O pessoal vem o efeito, eu não controlo o ciclo, mas qual é a motivação? Às vezes é isso, a pessoa é muito insegura, precisa controlar para sentir uma certa segurança. É como você falou, uma conversa que normalmente não surgiria, mas dentro do jogo a gente tem um pouco essa liberdade de permitir que emerja esse tipo de coisa. Aí a gente vai processando. Quem processa uma atenção no jogo não perde o coração. Mas se você não processar, você vai perdendo o coração. Você começa, tem uma das cartas que vai marcando aqui, são como se fossem a vida do jogo, né? Você começa, então se você não processou, vai perdendo. Começa com 8, vai 7, 6, 5. Se você está com um coração, você está vivo ainda. Mas se você perde todos os corações, entra em burnout, como o Júlio falou. Já aconteceu, por exemplo, numa organização, o jogador estava ganhando muito dinheiro, estava trabalhando para produzir, estava querendo atingir o objetivo, e encheu de dinheiro, mas foi perdendo corações. Aí perdeu o coração, entrou em burnout durante o jogo, né? E foi indo, e passava vez, porque não pode jogar, então você está em burnout, né? Aí a pergunta foi assim: mas peraí, eu estou cheio da grana aqui, não posso comprar um coração com meu dinheiro? Então foi uma reflexão muito legal, porque ele trouxe uma coisa que depois no debriefing a gente pode trabalhar um pouquinho com isso. Mais alguém quer processar uma? Quem mais? Não pegou isso? Não peguei pergunta, Essa daí também é legal. Essa que você pegou é uma carta de prática Teal. Tá vendo que tem uma figura? Essa figura ela vai sendo montada com esses triangulinhos. Todas as figuras é como se fosse um tangram ali, né? Você vai montando. E aí, se você conseguir montar a figura, você ativa um poder especial para a mesa, para o grupo, né? E aí, nesse caso, qual que você pegou? Trabalho remoto. Então, na época que a gente fez o jogo, era uma coisa inovadora, né? Hoje em dia, todo mundo já sabe bem o que já conhece bem. Mas aí tem os desafios, né? Então, quando a pessoa consegue montar a figura, a pessoa que colocou a última peça, ela tem a oportunidade de ler a carta, e aí a carta passa pela mesa para ideias de como que a gente poderia implementar isso na nossa organização, né? Então aí cada um fala, a gente podia fazer assim, podia fazer assado. Então esse é um momento extremamente criativo para surgirem novas ideias de como trazer práticas para melhorar o trabalho, né? Então aí para o trabalho remoto daria para trazer ideia. Você ativa um poder aí, qual que é o poder? Qual é o poder? Autogestão. Não, esse Os jogadores podem negociar. Os jogadores podem negociar um tempo adicional de até 30 minutos. Isso é interessante. Porque o jogo ele tem um tempo de duração, que é 1h30. Aí, se ativar esse poder, dá para aumentar o tempo de jogo e conseguir mais tempo para terminar. O jogo tem objetivos. No início do jogo, a mesa, as pessoas que estão sentadas numa mesa, normalmente são de 4 a 6 pessoas. Até 6 pessoas jogam na mesa, porque tem muito diálogo, então tem que ter espaço para elas. Então tem objetivos que são selecionados. Essas cartas aqui. Você vai atingindo objetivos, mas se não atingir os objetivos, você, com esse poder, você pode ter mais tempo para atingir os objetivos. Então, atingir ou não os objetivos já faz parte, inclusive, do trabalho que é realizado com aquela empresa, né? Por que não se atingiu esses objetivos aqui? Vocês estavam colaborando, estavam competindo, né? Vocês, naquele momento que poderiam ter feito isso porque foi feito de outra maneira. Então, são coisas que trazem também debriefing, uma maneira de ver como o grupo está trabalhando, se o grupo colabora, se não colabora, se só está competindo. Então, essas coisas surgem durante o jogo. Obrigado. Legal. Mais alguém? 5 minutos, só. Home office, a organização confia na qualidade de um trabalho. Home office, a organização confia na qualidade de um trabalho remoto. E aí eu posso responder sim ou não, é isso? Sim, essa pergunta é um pouco mais fechada, mas a gente pede para você explicar. Sim, mas por que isso? Aí é que eu tenho o 4 coraçãozinho ou um menos dinheirinho. Se eu responder não, é menos dinheirinho? Não. Cada vez que... É dessa maneira que o jogo... É a dinâmica do jogo. Todas as cartas,
cada vez que você processa uma atenção, você ganha algumas coisas e você perde algumas coisas. Então você vai ganhar, por exemplo, aí corações, é isso? 4 coraçõezinhos. 4 corações e o que mais? Menos um dinheirinho e menos um triangulinho. Então você pega... Você vai gastar, e a parte de baixo é o que você vai ganhar. Então, para você poder processar essa atenção, você tem que pagar um dinheiro e um recurso. Aí você lê a carta e daí você ganha 4 corações. Então, dessa maneira você pode ganhar mais dinheiro, pode ganhar mais corações, pode ganhar mais recursos, mais triangulinhos para montar figuras. Então, também é uma maneira de mostrar como é a dinâmica do trabalho, né? Você vai processando a atenção, vai ganhando, dependendo da atenção, da cor da carta, você perde mais corações, mais vidas, né? Ou você perde mais dinheiro, tem que pagar mais, e assim vai funcionando. Tem uma dinâmica por trás de tudo isso. É interessante que cada cor tem uma especialidade. As cores, cartas verdes, elas têm a capacidade de recuperar corações. A carta vermelha, ela te dá dinheiro muito rápido, só que detona o coração. A carta laranja, ela te dá mais cartas. E a carta amarela, ela te dá mais recursos. Então a gente fez meio inspirado também no que cada cor representa, né? Então, mas é isso aí, você usa as cartas para manipular os recursos, para você conseguir os recursos que você precisa para cumprir os objetivos. E cada objetivo tem um custo, né? Então esse aqui, por exemplo, reduzir custos laborais. Ele custa 5 dinheiros e 4 triângulos. Você precisa ter 5 dinheiros e 4 triângulos. E aí você consegue. E também tem que descartar 3 cartas, duas amarelas e uma vermelha. Aí você consegue completar esse objetivo, né? Então a ideia é você fazendo as jogadas do jogo para conseguir ganhar o recurso que precisa para cumprir os objetivos da mesa, né? Bom, gente, acho que nosso tempo está bem em cima aqui. Tem mais alguém ainda com alguma pergunta ou que quer processar alguma carta? Quer processar uma atenção? Vou processar essa atenção aqui. Pesquisa de clima. Será que ela reflete a realidade da sua organização? Geralmente, as pessoas colocam ou escrevem, respondem o que acham que os outros querem ouvir e ficam com medo de serem mandados embora também. Então, você tem que escrever lá que está tudo bem, que o clima está legal. Em geral, assim, penso que se fosse conversar sobre essa pesquisa, penso que iam sair outras coisas, não necessariamente isso aí lá. Fica com uma defesa, né, inicial, com muito medo, muita ansiedade de falar o que quer. É legal que vai gerando essas discussões na organização, né? É lógico que nem tudo vai poder ser falado. De repente você está na organização, você vai processar aquela atenção e fala, não vou poder falar muito do que eu queria aqui. Mas isso daí também é uma coisa que se percebe para poder trabalhar depois, né? Para estudar sobre como é que está a comunicação na organização. Legal. Obrigado, gente. Nós estamos nas redes sociais, no LinkedIn, podem seguir a gente. Nós vamos postando quando tiver também novas sessões de jogo. Temos o site, jornadatil.com. Vocês podem ver lá mais informações do jogo. Temos um canal no YouTube, tem depoimentos de pessoas, de empresas que já estão utilizando. Tem uma sessão digital, online, né? Gravada lá, você pode assistir a sessão inteira, por completo. E estamos no Instagram também, então, se precisar da gente, estamos aí. Obrigado. Aí, gratidão, pessoal. Obrigado. Beleza.